Todos, ao encontrar, vamos fechar nossos olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Fechemos nossos olhos para falar com nosso Pai. Misericordioso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença neste momento, agradecendo pela vida e pelo privilégio que nos concede de ouvir a Tua voz. Querido Deus, neste momento eu te peço que poderosamente fala a Tua igreja nesta manhã. Querido Deus, que nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, e que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Pai, obrigado por tudo. Neste momento te pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vimos a mensagem de sábado. Quem estava aqui sábado, a gente viu a mensagem da nossa irmã Glória, uma mensagem poderosa, e a gente percebe que ela disse que a gente precisa de quê? Do Espírito Santo. Irmão, o tempo que se abrevia é um tempo de prova constante. Então, muitas pessoas acham que simplesmente deve só pedir, clamar pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente não sabemos como nos preparar para o tempo que virá. E em Isaías capítulo 42 e o versículo 9, o versículo 8 e 9 diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Verso 9: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Amém? Então, Amós 3,7 diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. E aqui Jesus diz que as profecias já se cumpriram, e ele diz: novas coisas eu vos anuncio. Irmão, com certeza o tempo de prova que virá vai ser um tempo muito difícil. O tempo que os seres humanos vai passar vai ser uma época que cada um de nós vai ter que estar em pé por si próprio. Diz os escritos de profecia que aqui diz no grande conflito, na página 112, diz: naquele tempo terrível, o justo deve viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. No tempo de angústia que virá para o povo, Deus não estará mais intercedendo por mais ninguém. Deus, ele já irá ter saído do santuário celestial, do terceiro compartimento, e cada um de nós vai precisar, irmão, de uma experiência tal de qual nunca houve.
Muitas vezes a Bíblia fala ali no livro de Ezequiel, se Deus viesse destruir alguma cidade e naquele meio só tivesse Daniel, Enoque e Moisés, diz que ele só salvaria a sua pele e de mais ninguém. A salvação, meus amados irmãos, é individual. A nossa irmã disse que se nós não tiver cheio do Espírito Santo, a gente não suportarão os tempos de prova. Então, quando chegar esse momento, eu e você vamos precisar estar cada vez mais santos. Irmão, abre suas Bíblias agora no livro de Levítico, capítulo 12. Levítico, capítulo 12. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 12. E o versículo 44 e o 45. Todos encontrou? Levítico, capítulo 12, verso 44 e o 45. Levítico 12, capítulo 12, e o verso 44 não tem? Vai até o 8 no Levítico. Mas Levítico, desculpa, irmão, é capítulo 11, desculpa. Levítico 11, desculpa, capítulo 11 e o versículo 44 ao 45, desculpa. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrei e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminarei por nenhum enxame de criatura que se arrasta sobre a terra. Amém? Irmão, Deus é um Deus santo, e a Bíblia fala que Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Se você olhar lá no livro de Mateus, Jesus diz um verso ali muito interessante, que ele diz assim: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Irmão, porque se você ler no livro de Levítico e algumas outras partes da Bíblia, vai sempre estar dizendo: sede santo, porque Deus insiste em que a gente seja santo. Sabe por quê, meus amados irmãos? O tempo de prova, se você olha para o tempo passado, se você olha para os 40 profetas que escreveram a Bíblia, foram homens santos. E se cada etapa o povo de Deus precisa ser mais santo. Irmão, você já se comparou com, vamos supor, Enoque? Você já se comparou com Daniel? Você já se comparou com Elias? E você já se comparou com os 12 discípulos de Jesus? O tempo que virá aí, meus amados irmãos, você vai precisar ser mais santo do que esses homens da Bíblia. Se a gente vê que esses homens eram santos, eu e você precisa ser mais santo do que ele, porque a prova que virá vai ser muito severa, irmão. E a gente percebe que muitas vezes os seres humanos já estão completando quase 6.000 anos de existência, e o grande conflito fala que o pecado só vai reinar 6.000 anos na terra. E para a gente ver, cada
seres humanos vai se afastando de Deus. São 6.000 anos de degradência. Porque, irmão, porque hoje você vê seres humanos esquartejando os outros. Porque você vê seres humanos entra num cinema, atira em todo mundo. Porque você vê pessoas que não têm piedade, mães, pais que jogam criança, mata sucessivamente. Porque os seres humanos, irmão, são 6.000 anos quase, que muitos seres humanos estão se afastando de Deus. E por isso que hoje a gente vê que cada dia as coisas vão apertando. Por isso que Deus diz: sede santo, sede perfeito, porque o tempo que virá vai ser um tempo muito difícil. Irmão, a gente percebe que hoje a gente estudando na lição sobre a tentação de Jesus, e muitas vezes a gente pega aquela parte ali, apenas lê: Jesus foi tentado na alimentação, foi tentado no presunção e foi tentado na amor ao mundo, e a gente passamos por cima e a gente não encontra e compreendemos o foco daquela tentação, porque aqueles pontos, diz a Bíblia, aonde os seres humanos nessa terra é mais vencido. E aqui a nossa irmã senhora White, ela diz, olha o que ela diz: as tentações com as quais Cristo foi assediado no deserto, o apetite, o amor ao mundo e a presunção são os 3 atrativos principais pelos quais os homens são mais frequentemente derrotados. Aonde é que os seres humanos é derrotado? No apetite, na presunção e no amor ao mundo. Irmão, por isso que os escritos de profecia dizem: aquele que vencer o eu, vencer a carne e vencer o diabo, serão agraciados com o selo do Deus vivo. Irmão, a batalha é severa. Os tempos que virá vai ser uns tempos muito difíceis. Então, ali a gente vê que a primeira tentação de Jesus foi o quê? Foi comida. Porque o inimigo tentou Jesus no primeiro ponto do apetite. Sabe por quê, irmão? Porque os tempos de prova, a nossa irmã senhora White, ela no livro Temperança, página 150, ela diz assim: queremos que nossos irmãos que estão prejudicando por hábito errôneo, abandone-no e venha para a frente, e seja obreiro na reforma. Esse verso é o que diz? A razão porque muitos cairão no tempo de angústia é a frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. Porque muito no tempo de angústia não suportarão. Irmão, se você vai ao médico, o médico te diz: não, você pode comer algumas coisas que não está de acordo com a Bíblia, nem com os escritos de profecia. Ele diz: não, a maioria das vezes os médicos dizem: tira a carne vermelha, tira essas coisas, come carne branca. Muitas vezes você vai no nutricionista e ele diz: come entre 5 a 6 vezes. Ele diz: toma um café, depois um lanche, almoço, 3 horas, outro lanche, à tarde a janta e antes
Só que os escritos de profecia falam que a nossa alimentação deve ser 2 ou 3 refeições diárias, porque o tempo de prova será muito difícil. Então, pessoas que condescendem com o apetite, infelizmente não suportarão. Pessoas que comem demasiadamente. Irmão, ontem eu estava em Jurema e eu passei no mercado. Quando eu cheguei no mercado, que eu olhei ali no açougue dentro do mercado, estava assim, de gente assim, e querendo comprar carne. Estava assim de gente lotada. E eu pensando, se esse povo tivesse o conhecimento que eu tenho, ou que nós temos. E a minha esposa até disse que uma mulher estava reclamando lá, porque ela queria parece carne de porco e não tinha. Você vê, irmão, e eu pensei, quando eu vinha passando perto ali perto do matador, eu disse, está vendo, em pouco tempo, aquilo era uma vida, e agora não é mais, já está na partilheira. E muitos, irmãos, no tempo de prova, não suportarão. Por quê? Porque não querem mudar. Porque Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Irmão, com certeza Deus está preparando um povo nesses últimos dias que faz a vontade dele. O tempo de prova, para a senhora ver, a nossa irmã senhora White, ela tinha apenas 2 refeições no dia, irmão, e ela não passou por um tempo de angústia qual nunca houve. E será que eu e você estamos mais fortes do que Daniel, do que Ellen White, do que vários profetas, para suportar o tempo de prova que virão? Então, uma das coisas para a gente suportar vai ser, em primeiro lugar, mudando a nossa maneira, mudando o nosso estilo. Muitas pessoas dizem: mas irmão, eu não sei cozinhar vegetariano. Mas irmão, com certeza a Bíblia fala que as pessoas precisam comer o mais simples possível. Claro que para você mudar o seu estilo, você também tem que substituir. Não é simplesmente tirar e agora vou morrer de fome, não. Você precisa comer coisas que lá no céu comerão. Que lá no céu, como é que se diz? Porque aqui é um preparo para você chegar lá. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele espera que eu e você suportamos. Agora, fazemos nossa parte. E para você ver, no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, página 27 e 28, olha o que é que nos diz. Anos atrás, foi-me mostrado que o povo de Deus havia de ser provado, questão de estabelecer lares para os desabrigados, que haverá muito destituído de lá, em consequência de crerem na verdade, pela posição e perseguição. Crentes ficariam sem abrigo, e seria dever dos que têm lá abrir completamente as portas aos que não têm. Mas recentemente me foi mostrado que Deus haveria de provar seu povo professo com referência a essa questão. Cristo, por nossa causa, se tornou pobre, para que nós, por sua pobreza, nos enriquecêssemos. Está vendo, irmão? No tempo de angústia, a gente não vai ter mais lar.
Porque a nossa irmã senhora White fala que devemos nos espelhar na vida de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Jesus, sendo príncipe da vida, ele se tornou seres humanos. Porque nós devemos olhar para a simplicidade da vida de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele sabia. Não fica você pensando que Jesus chegava de manhã e cruzava os braços e dizia: pode vir, diabo, pode vir que eu vou vencer você. Jesus jamais fez isso. Ele clamava, passava a noite em oração. Jesus nunca disse: não, eu estou pronto para morrer na cruz por toda a humanidade. Mas Jesus, todos os conflitos dele foi constante. E eu e você, meus irmãos, precisamos estar semelhante a Jesus. Olha o que diz no livro Grande Conflito, na página 621. O Grande Conflito, página 621, diz assim: Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai Jesus, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Olha o que diz: esta é a condição em que deve se encontrar se os que subsistirão no tempo de angústia. E diz: e é nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Está vendo, meus irmãos? Quando o tempo de prova chegar, eu e você precisamos refletir a imagem de Jesus. Se a gente não chegar a esse ponto, ao escalão máximo de santificação, o inimigo nos vencerá. Se nós não conseguir fazer como diz aqui, esta é a condição em que deve encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Irmão, e eu digo, quando é que a gente precisa ser santo? É amanhã? Mas é hoje. Porque as provas, meus irmãos, serão severas. Cada um de nós naquele dia vai precisar estar preparado. Naquele dia eu e você não vamos ter mais pessoas orando por nós. Não vamos ter mais a Bíblia, que em muitas hipóteses a Bíblia será tomada. Não teremos mais os escritos de profecia, e nem ao menos teremos Deus, porque Deus diz: naquele tempo terrível, o justo deve viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Deus não vai estar mais intercedendo. Deus já terá saído do santuário celestial, do último compartimento, o Santíssimo. E eu e você precisarão estar em pé. A nossa fé, meus amados irmãos, serão provada o máximo. A nossa fé serão ao chegar a um ponto que muitos não conseguirão resistir. Muitos, quando chegar esse tempo, não suportarão. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, a gente não queremos mudar. Deus, meus amados irmãos, quando manda mensagem para a tua igreja, é porque Deus sabe que nós precisamos nos preparar. Deus sabe que
que naquele dia, muitos, a nossa irmã senhora White, em uma visão, ela viu pessoas ali que tinha guardado o sábado, pessoa que fazia parte da igreja, mas no tempo de angústia eles se afastarão. E ela perguntou para o anjo, e esse grupo diz que eles faziam a vontade de Deus pela metade, e depois eles tipilamearam o sábado com os pés. Então, meus amados irmãos, as provas que vêm para mim e para você serão provas difíceis. E Deus hoje Ele pede que nós nos preparemos. Deus Ele espera que a gente mudamos a nossa maneira de viver a cada dia. Quando Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Deus, irmão, não diz isso porque Deus diz, não, agora vocês vão ver que eu vou fazer que vocês tirem tudo que você gosta, agora vocês vão fazer o jeito que eu quero. Não, Deus faz isso, irmão, porque Ele ama você. Deus, Ele pede que eu e você mudamos a nossa maneira, porque Ele sabe que naquele dia alguns não subsistirão. Irmão, já pensou você e eu passar 20, 30, 40 anos na igreja e no final ouvir de Jesus, apartai-vos de mim? Aí você vai dizer, mas Senhor, eu lá na terra eu fiz isso, isso e isso. Que Jesus vai dizer para muitos vai dizer, Senhor, eu fiz tudo isso, mas Deus vai dizer, apartai. Por quê? Porque muitas pessoas na